Pessoas, esse é o tipo de vídeo que a gente não gosta de fazer nunca, né? Que a gente não espera e que a gente não gosta de fazer. Como vocês sabem, né? Ficaram sabendo aí provavelmente na sexta-feira à noite ou de repente, como eu, pego de surpresa no sábado de manhã, o Chadwick Boseman, o Pantera Negra, ele faleceu de um câncer de cólon aos 43 anos. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a importância do Chadwick, a importância dele, a importância do Pantera Negra para toda a comunidade do entretenimento e fora do entretenimento, porque é um cara e um personagem que transcendeu aí o que seria o cinema ou até mesmo o entretenimento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje. Gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente ia ter outros assuntos para discutir essa semana, mas nenhum deles importa agora. O que importa, né, como eu falei para vocês, né, o Chadwick, ele faleceu, o Pantera Negra, e eu acho que mais importante do que qualquer outra coisa é a gente discutir, a gente conversar um pouco sobre a importância desse ator, desse grande ator, de uma carreira super curta, né, infelizmente muito curta, que começou em 2004, né, e com um falecimento tão precoce, aos 43 anos, jovem, mais uma vítima aí do câncer, né. Então a gente vai discutir, vai falar um pouquinho de três papéis do Chadwick, não porque os outros papéis não tenham sido importantes, os outros filmes ele não tenha brilhado, mas eu acho que são três papéis que mostram bastante a personalidade dele, principalmente na escolha dos personagens. O 42, né, o 42, que ele interpretou um jogador de beisebol da Liga Americana, quando a Liga Americana era dividida em uma liga que tinha os brancos e uma outra liga de negros, e foi um protagonista meio que uma peça-chave, um personagem-chave, uma pessoa que realmente fez com que essas ligas elas se juntassem. Então esse personagem que ele interpretou em 42 e 42 é um personagem que mostra muito isso, dessa luta pela igualdade, dessa luta para que as pessoas elas estejam sempre juntas. Um outro filme importante para ser assistido é Marshall. Marshall ele interpreta o primeiro juiz afrodescendente dos Estados Unidos. Então é mais uma prova de que ele estava preocupado em relatar, em falar, discutir esse assunto, não jogar esse assunto para debaixo do tapete, esconder, não vamos discutir. Ele queria mostrar, jogar à luz ali coisas que aconteceram no passado com a comunidade negra e apresentar de uma forma pessoas dentro da sociedade, pessoas de expressividade que tiveram uma luta difícil para poder ser reconhecido. Get On Up, Chadwick interpreta James Brown, né? Então ele interpreta o cantor norte-americano de maneira fantástica, ele dança, ele canta, ele realmente se entrega ao personagem. A gente sabe que James Brown ele era muito performático e foi um dos grandes ícones negros que fizeram com que o funk, o soul, ele fosse aceito e fosse difundido e que a gente tivesse hoje uma representatividade tão grande na cena musical. Então o Chadwick, ele sabia da importância do James Brown, ele sabia da importância desse personagem e ele se entregou realmente para interpretar e mostrar e apresentar James Brown para pessoas que não conheciam, né? Pessoas que não conheciam James Brown. Para acabar o nosso bate-papo, na verdade, não acabar, para a gente conversar mesmo, é impossível a gente não falar do grande personagem dele, né, que foi o Pantera Negra. O Chadwick, ele entendeu que dentro do personagem do Pantera Negra, ele estava começando a atingir um outro público. Ele estava começando a conversar com o público, e isso aconteceu logo no Guerra Civil, né, no Capitão América, onde ele apresenta para um público jovem
apresenta para um público, ele sabe que existe um grande público da Marvel. A Marvel hoje é o grande público em termos de cinema, em termos de entretenimento, a gente sabe disso. O personagem, a gente sabe que também nos quadrinhos ele surgiu com essa pegada realmente de igualdade, de repente trazer um novo herói, um único herói negro, o primeiro herói negro ali, protagonista dentro da sua própria HQ, dentro da sua própria história em quadrinho, e ele sabia dessa importância. Muito se fala sobre heróis, a importância de que, não, heróis, isso é uma coisa de criança, ou de repente, isso é feito só para vender, os filmes têm ali, de repente, uma pegada para vender, dá um pouquinho, mas a gente ouve isso, mas a gente sabe que, na verdade, quando a gente tem uma história de um herói se remonta lá de trás, lá da Grécia. Isso daí é uma coisa que, estudando história, lendo livros, você sabe que os heróis eles sempre existiram e eles sempre vão existir. Eles são um símbolo de esperança, eles são um símbolo realmente de você enxergar o que pode ser melhor num ser humano. Existem pessoas, existem situações que esses heróis eles aparecem, sendo um bobeiro, sendo um professor, sendo um enfermeiro, hoje mais do que nunca, um enfermeiro, um médico. Até então, acho que essa frase fica muito representada depois que o Lewis Hamilton, no GP agora do fim de semana, ele venceu e na coletiva de imprensa ele falou uma coisa, na verdade foi depois que ele fez a pole position, que ele falou uma coisa que é muito interessante, que ele, quando era criança, o grande herói dele era o Super-Homem. E ele continua admirando o Super-Homem, como eu continuo admirando o Super-Homem, continuo admirando o Batman, sou muito fã deles, mas que ele não se enxergava nele, ele não se via nele. Agora, você olhar para o Pantera Negra, o Lewis Hamilton, ele consegue, como toda a comunidade negra, se enxergar num super-herói, se ver naquele determinado papel. E eu acho que esse é o ponto que foi tão importante, e é tão importante na carreira do Chadwick. Ele pensou nisso, pessoas que inspiram outras pessoas, fazendo com que a gente acredite. É possível. É possível vivermos numa sociedade onde somos todos irmãos, somos todos amigos, independente de etnia, independente de raça, independente de credo, independente de qualquer coisa. O Pantera Negra, ele entrega isso. Em todas as ações, em momentos, falando especialmente, eu vou dar spoiler, infelizmente vou dar spoiler aqui, especialmente no final do filme, quando ele fala em unir. Essa união eu acho que é fantástica. Elas se enxergam e tem em alguém em quem se espelhar. Não por ser um Pantera Negra, não por ter um uniforme bacana ou de repente enfrentar situações difíceis, mas de poder perceber que, se ele quiser, ele pode ser um ator de Hollywood, ele pode ser um roteirista de quadrinhos, ele pode ser um desenhista, ele pode ser um médico, ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser um professor, ou simplesmente ele pode ser ele mesmo. Então eu acho que o que o Chadwick e o Pantera Negra trouxeram foi essa representação, dizer realmente, cara, eu posso, independente de quem eu seja, eu posso estar lá. Então eu acho que esse é o grande recado, eu acho que essa é a grande discussão. Eu acho que várias crianças, todo mundo já viu vários vídeos de crianças ao redor do mundo repetindo o gesto do Pantera Negra, e eu acho que o Chadwick, ele teve esse poder por escolher esses personagens. E uma coisa que também nos chama muito a atenção é realmente que esse cara foi um rei. Para quem já teve contato com câncer, já por parentes, ou de repente já sofreu dele, infelizmente, sabe que é uma luta muito difícil, uma luta muito dolorosa, né? Algo que dói muito fisicamente, psicologicamente para todos os envolvidos. E perceber que ele desde 2016 foi diagnosticado, e todos esses filmes que ele fez na sequência, principalmente os filmes da Marvel, onde ele fez várias cenas de ação,
ele já estava em tratamento, é realmente ver que esse cara era, ele era fora de série. Ele é uma dessas pessoas iluminadas que entregaram pra gente algo que dificilmente a gente vai ver aí pra frente. Se você tem pessoas mais velhas na sua casa, ou mesmo não, os seus irmãos, seus pais, cuidem dele, falem muito do câncer. Vou deixar aqui no link na descrição do vídeo alguns links aí para vocês se informarem um pouco mais. É algo doloroso, mas é algo que, se diagnosticado cedo, pode ter um resultado aí, de repente, em termos de tratamento, de solução, e que esse cara, que esse Chadwick tenha deixado pra gente um legado, que isso tenha sido apenas um começo e que isso seja para sempre, que seja Wakanda Forever. Abraço.